Olá, uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade Jundiaí. Hoje, segunda-feira, dia 17 de fevereiro, uma segunda-feira ensolarada, um dia maravilhoso, com muito calor, energia, que está esquentando a gente, né? Quem não está aí no ar-condicionado, está aí passando um bom calor, né? Mas é bom, tudo é bom, né? Na natureza tudo precisa se equilibrar, porque o excesso de calor faz mal e o excesso de frio também faz mal. Por isso que a gente está sempre aqui no programa O Amor que Cura, falando de equilíbrio, falando das leis sistêmicas, falando das constelações familiares. E hoje ao meu lado aqui a querida Márcia Martins, a coaching de adolescentes, né, Márcia? Isso mesmo. Boa tarde, Suene. Boa tarde a todos. Gratidão pelo convite e adorei estar aqui hoje com vocês. Será um grande bate-papo aqui que a gente vai ter para falar, né, sobre adolescentes. É assunto que não acaba mais, né, Márcia? Como? Haja humor. Todos nós já fomos adolescentes, né? Então a gente sabe como que é essa experiência de viver nessa época da vida importantíssima, né, para a gente crescer, sermos adultos fortes, estabelecidos, seguros. Então essa é uma fase muito importante, né? E a Márcia hoje está aqui para falar com a gente sobre as suas experiências, né, Márcia? Sobre as constelações. E eu queria que você já trouxesse aí, ao longo do programa a gente vai falando sobre os comportamentos dos adolescentes na visão sistêmica. E a primeira pergunta para você é como que você chegou nas constelações? Como que você chegou até essa experiência? Bom, sim, na verdade eu nunca tinha ouvido falar de fato, né? Até que uma amiga minha comentou sobre a constelação e ela falou assim, olha, mas não adianta eu te explicar direito sobre o que é, porque você precisa sentir, né? E como eu sempre gostei muito de tudo que é diferente para conhecer, para aí sim adquirir o conhecimento e poder falar se eu gosto, se não gosto, se faz sentido para mim ou não. E eu conheci a constelação realmente foi com você a primeira vez que eu fui, depois eu fui em outras pessoas, tal, mas tem muito esse lance da energia mesmo, é isso que é preciso sentir. Então você realmente me trouxe essa confiança e foi aí que eu comecei a entender mais sobre a constelação e o quanto ela é importante na nossa vida, sabe? O quanto ajuda principalmente os nossos conflitos, né? Conflitos familiares, que sempre vem à tona, né? As outras áreas a gente até consegue ter um ponto de equilíbrio ali, né? Mas quando o assunto é família, eu acho que desequilibra tudo. E como a gente diz ali, né, nas leis sistêmicas, né, a lei da ordem, né? Na verdade, nós como indivíduos, né, viemos antes da constituição da nossa própria família, né? Nós viemos de uma família, de uma história. E quando a gente fala, né, como você lida com adolescentes, quando um casal se conecta, né, tanto o homem vem de uma história familiar e a mulher vem de uma história familiar, e os dois criam uma família, né, e desse amor surgem os filhos, é onde a gente traz, nós filhos, né, todos nós somos filhos, trazemos experiências, frustrações, do sistema tanto do pai como da mãe, né? E isso se junta em nós. E aí é como nós lidamos com essas questões, né, que já vêm da história e quando adolescente nós começamos a criar as nossas próprias, né? Isso que eu ia falar, além das quais criamos, né, por conta própria. E foi interessante porque, assim, eu trabalho com adolescentes e eu tenho 2 adolescentes em casa. Eu tenho o Felipe, de 16 anos, e a Isabela, de 13 anos. Então, eu vivencio as dificuldades da adolescência atual diariamente. E mesmo eu com todas as técnicas do coach, de PNL tal, eu tinha dificuldade, uma grande dificuldade de comunicação com a minha filha. E foi quando eu pedi para você constelar a primeira vez, porque eu falei assim, eu tô tentando de tudo, mas parece que quanto mais eu faço, mais eu me afasto dela. E eu não entendi o porquê. Como que eu
Eu não aceitava isso. Até mesmo por ser uma profissional, falei assim, isso estava me matando por dentro. A minha filha, ela tinha uma grande dificuldade de falar eu te amo, sabe? Eu sentia que ela falava, mas logo já fugia. Era um comportamento que era fora do comum para mim, sabe? Eu falava, puxa, mas o que eu tô fazendo? Então, como mãe, eu acabava meio assim, falando assim, puxa, eu tô fazendo alguma coisa de errado na situação. E foi quando eu pedi para você, não sei se você vai se lembrar, tantas constelações, que eu pedi para você constelar a minha relação com ela. E foi tão emocionante que foi fora de série, na verdade, porque no dia seguinte naquele dia ela tinha dormido na casa da amiga. No dia seguinte ela chegou, a primeira coisa que ela fez, por conta própria, foi me abraçar e falar, mãe, eu te amo. Eu não acreditei. Caramba! Sabe? Então, de lá pra cá, o comportamento dela veio mudando. Eu senti que foi realmente uma libertação, sabe? De coisas. Já faz um tempo isso, já, né? Faz. Deve fazer quase um ano. Mais de um ano já? Uhum. Então, de lá pra cá, a gente só veio tendo melhoras na nossa relação, sabe? Hoje a gente tá em paz e amor, graças a Deus. Mas era uma dificuldade que eu não entendi o porquê. E aí entra nessa parte sistêmica, como você está falando, né? Que o quanto a constelação ajuda a trazermos para a consciência, né, alguns problemas que a gente não está conseguindo enxergar o porquê, o que está acontecendo, se é só culpa nossa ou não. Então tem uma série de coisas envolvidas. Então a constelação ela ajuda a trazer mais clareza também do que a gente pode estar melhorando. Então, gratidão. É interessante que a gente nunca nem conversou sobre verdade. Como que ficou, né, depois da constelação esse relacionamento e tal. E muitas vezes a mudança é muito rápida, né? Sim. A mudança é muito rápida. E é interessante quando a gente fala de adolescentes, sempre que eu tenho esse feedback dos clientes, tô racionalizando isso aqui agora, né? É muito rápido a mudança de comportamento do adolescente. Às vezes na mesma semana, normalmente, né? Eu lembrando agora das pessoas que me trouxeram, que vieram buscar ajuda porque não estavam sabendo lidar com esse relacionamento com o filho, e às vezes em uma semana, assim, magicamente, né? Energeticamente, parece mágica, mas não é. Aquele relacionamento muda, o olhar que a gente tem com o filho, o olhar que o filho tem com a gente, ele muda, porque você muda o campo vibracional. Porque muitas vezes o nosso filho, ele só está gritando para a gente enxergar algo. Enxergar algo muitas vezes na gente mesmo, né? Sim, era coisa que eu realmente não estava conseguindo enxergar, né? Muitas vezes a gente enxergar algo da gente mesmo, né? Quando a gente vai falar de sistemas, de energias, normalmente, né, os filhos, eles não têm conflitos, né, deles mesmos, né? A não ser quando ele começa a entrar em adolescência, ele começa a criar os seus próprios conflitos, porque a adolescência é uma fase de muitas descobertas, né? Sim, e tem os seus conflitos internos, sim, porque é uma alteração hormonal. Alteração também, né? Hormonal, descobertas, indo para o mundo, aprendendo, é um mundo novo que se entra. Eu falo muito assim para os pais, por exemplo, que, por exemplo, nós mulheres, quando chega, a grande maioria tem TPM. Então, se para a gente já é difícil lidar nesses momentos do mês, imagine para um adolescente que está entrando na fase adulta, não deixou de ser criança, mas também não é adulto, e começa a alterar tudo. O corpo começa a mudar, os hormônios começam a alterar, tudo em desequilíbrio. Então, os conflitos vão aumentando. Sim, então, ele junta tanto a fase do corpo quanto os emocionais, né? Aí o meio, o entorno onde ele vive, que vem as complicações. E aí a gente juntando